Será que encontramos um erro no primeiro episódio ou é só um detalhe que ainda não foi explicado? Um segredo assim escondido na vista de todos? Hoje nós vamos revelar todas as pistas ocultas e segredos do primeiro episódio de Ruptura. Vem comigo porque você não vai querer perder essa análise. Olá, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e você está no Viu Comigo. Se você é fã de Ruptura, você vai adorar essa jornada. Eu criei o perfil severance.ruptura no Instagram exatamente para que nós pudéssemos explorar cada detalhe dessa série incrível. Analisei quadro a quadro do primeiro episódio e encontrei diversas coisas que podem ter passado despercebidas. E claro, muitas teorias do que podemos esperar nas próximas temporadas. Então já deixo avisado, teremos muitos spoilers. Então, vamos direto para a análise do primeiro episódio da primeira temporada de Ruptura. Vem comigo! Mark, o quê? Você pulou a introdução. É importante salientar que absolutamente tudo que aparece numa série bem contada tem um motivo, tem uma razão para estar ali naquela história. Por isso, aqui nós vamos analisar todos os detalhes e assim tentar compreender tudo aquilo que nós não entendemos numa primeira olhada. O episódio chama-se Good News About Hell, ou Boas Notícias sobre o Inferno, e começa com a pergunta: quem é você? E isso é importante porque nós só vamos nos dar conta de quem realmente a Hayley é e no papel que ela representa para essa história no último episódio. Quando ela acorda deitada na mesa, nós não fazemos muita ideia de quem ela é e de por que ela está ali. Nós só vamos nos dar conta de que provavelmente foi o Miltic quem colocou ela lá. Porque nós vemos no episódio 2 todo momento antes dela realizar o procedimento de ruptura. E é o Miltic quem acompanha ela em cada uma dessas etapas. A Hayley acorda e parece sentir uma dor atrás da cabeça, que é exatamente o local onde foi feito o procedimento de ruptura. Mas não parece reagir como se ela tivesse uma cicatriz ou uma ferida ali. Normalmente olharíamos para a mão para ver se tinha algum vestígio de sangue ou alguma coisa depois de encostar numa ferida, certo? Ela não faz isso. As 5 perguntas têm como objetivo constatar se o procedimento de ruptura foi bem feito e, embora pareça um pouco aleatória, tem um papel muito importante nessa pesquisa. Primeira pergunta. Quem é você? Essa é a primeira pergunta? Quem é você é a pergunta mais pessoal que existe. Nós aprendemos o nosso nome através da repetição e da associação do som quando falam com a gente. E isso acontece na primeira infância. Essa é a pergunta principal. Segunda pergunta. Em que estado dos Estados Unidos ou território você nasceu? Em qual estado ou território você nasceu é uma pergunta pessoal mais recorrente, porque reforçamos sempre essa memória na nossa rotina. Sempre que preenchemos um formulário, fazemos um documento, essa pergunta e essa resposta estão lá. Terceira pergunta. Por favor, diga um estado ou território dos Estados Unidos. O Porra, primeiro que vier à cabeça. Eu não sei. Delaware. O nome de qualquer estado ou território representa a nossa noção de conhecimentos gerais. E o teste demonstra que isso não foi afetado pela separação das memórias pessoais. O fato da Hayley ter respondido com Delaware nos traz muitas perguntas. Não necessariamente precisa ter um vínculo pessoal, porque essa pergunta testa de fato os conhecimentos gerais. Mas será que a Hayley não tem um histórico pessoal com esse nome? Ou ela nasceu em Delaware? Nós temos uma teoria do porquê ela respondeu com Delaware. Você já viu esse post no nosso perfil do Instagram? Vamos deixar aqui nos comentários o link para esse post para que você possa entender um pouquinho melhor. Mas ele tem uma relação direta com como as empresas utilizam a brecha de Delaware para fugir de impostos e regras em geral. Já aproveita e segue o perfil severance.ruptura no Instagram, porque lá nós deixamos inúmeras teorias e análises desde 2022. Então lá tem muita coisa interessante para você analisar. Agora voltando. Quarta pergunta. Qual é o café da manhã favorito do Sr. Egan? Isso não faz sentido. A pergunta 4, que é qual é o café preferido do Sr. Egan, é uma pergunta curiosa e a Hayley mesmo ressalta que essa pergunta nem faz sentido. E aqui é a prova de que o procedimento de ruptura funcionou corretamente. Se você lembrar no episódio 2, quando o Miltic faz essa pergunta para a Hayley, ele faz questão de dar a resposta e isso é antes do procedimento de ruptura dela. Sabia que ele tomava leite com 3 ovos crus toda manhã? Eu soube. O café da manhã favorito. Ou seja, refere-se a uma memória recente, e ela não saber a resposta representa que o procedimento de ruptura conseguiu eliminar o acesso da Ine às memórias recentes da sua alt. Quinta pergunta, e quero lembrar que essa é a última pergunta. Pelo que você se lembra, qual é ou era a cor dos olhos da sua mãe? Por último, a cor dos olhos da mãe provavelmente representaria o que seria a primeira memória, e é uma memória afetiva. Confirmar que a primeira memória não está acessível é a quebra definitiva do vínculo de memórias entre o Ine e o alt. Ela não tem ideia de nada sobre a vida da sua externa. E com isso, a Hayley tem uma pontuação perfeita. Após essa cena, notem que nós não temos a abertura da série no primeiro episódio. Somente a partir do episódio 2.
Talvez pelo primeiro episódio ser um piloto, ou então por uma escolha do diretor para que nós tivéssemos uma imersão mais intensa nesse primeiro episódio. E então vamos para o Mark no estacionamento da Lumon dentro do seu carro chorando. Uma cena que depois saberemos por Peter era algo que acontecia com certa frequência, ao ponto de brincarem que o Alt do Mark tinha alergia ao elevador. Mark olha para o seu relógio e vê que são 9 ponto do dia 4. Mark entra na Lumon e vai até a recepcionista, que liga para alguém, provavelmente o Miltic ou o Judd, para saber se ela pode deixá-lo entrar, porque eles escalonam as entradas deles, e assim não causar qualquer contato entre os funcionários do andar de ruptura. No caminho, vemos Mark passar por Lawrence, que é quem o Miltic cumprimenta no episódio 2. Será que o Lawrence é uma posição semelhante à do Miltic, só que de outro andar, com outros departamentos? Bom dia, Lawrence. Bom dia. Ao descer as escadas, Mark passa por duas pessoas que olham para ele com um olhar curioso, quase como se dissessem, olha, um dos funcionários do andar de ruptura. Confesso que isso sempre me intrigou. Será que as pessoas que fazem o procedimento e que trabalham no andar de ruptura são vistos como cobaias, mesmo pelos outros funcionários dentro da Lumon, em função da decisão que, como Rickey mesmo diz na sequência, é ética e moralmente questionável? Isso provavelmente é algo pelo qual os Alts são julgados e são questionados, não é? Mark entra e vai diretamente para os armários. Parece haver somente uma antessala que separa eles da saída e do Judd. Portanto, faz sentido que hajam armários dos dois lados. E se olharmos atentamente, no lado em que Mark guarda os seus pertences, há 9 armários. O do Mark tem o número 14, o que significa que ali seja do 10 ao 18. Então, do outro lado, teríamos os armários de 1 a 9. Isso significa que nesse mesmo andar ou por essa mesma entrada nós teríamos somente a possibilidade de ter 18 rupturados. Mark abre a sua gaveta e o seu relógio de INI marca 9 horas e 3 minutos. Aqui na troca dos pertences é possível ver a data de nascimento do Mark, que é 3 de abril de 1978. E provavelmente o que seria a data de validade da sua carteira de motorista, 24 de abril de 2020. Também vemos a parte de uma palavra que parece ser town, ou seja, seria o nome da cidade. Normalmente coloca o nome da cidade de nascimento da pessoa na carteira de motorista. Será que Mark teria nascido em alguma cidade com um town no final? Allentown, talvez? Se for isso, será que o fato dele ter concluído o arquivo com o nome Allentown tão rapidamente tem alguma relação com ele ter nascido lá? Outro ponto, o relógio do Alt marca 9 horas e 6 minutos do dia 4, o que demonstra que os horários não são tão ajustados entre o INI e o Alt. Há até teorias que questionam se o andar de ruptura afeta o horário dos Alts e dos INIs, ou seja, se há diferença entre os horários dos externos e dos internos, ou se o tempo passa de forma diferente dentro do andar de ruptura. E quando o Mark passa por Judd, o relógio da parede marca 9 horas e 4 minutos. Na minha opinião, é o Alt quem ajustou de forma antecipada o relógio dele para não se atrasar para algum compromisso. Eu, na minha adolescência, fazia isso. Mark desce o elevador e vemos aquele efeito dolly zoom que é tão característico entre a transição do INI e do Alt. E vemos o INI dele assumir. Quando a porta abre, o relógio da parede marca 9 horas e 4 minutos. Durante o caminho até a sala do departamento de refinamento de macrodados, Mark encontra o seu lenço no bolso. Normalmente os lenços de papel possuem marcas ou logotipos inscritos, mas nós não vemos aqui, porque o papel inclusive está amassado. Mark passa por uma porta que diz Disposal e Reclamation. Será que isso é um outro departamento? Quem trabalha lá e o que eles fariam nesse departamento? Mark chega ao departamento de macrodados e, enquanto se dirige para o seu lugar, conversa com o Dylan. No relógio da parede, marca 9 horas e 10 minutos. Neste caso, Mark levou quase 6 minutos para chegar até o departamento. Os corredores são muito extensos. Sua respiração tá uma merda. Desculpa. Tá doente? Talvez. O Piri estava fungando ontem. Aqui seria um dos sintomas da reintegração do Peter e que estavam se tornando mais aparentes? Melhor o Piri não ter ido embora ainda, porque eu tô prestes a finalizar o arquivo Tomwater e ele tem que processar ele. Ou seja, sabemos que Peter esteve ontem na Lumon porque Mark lembra que ele estava espirrando ontem. Se Peter não processá-lo hoje, eles só vão ver na semana que vem. E diz que isso é uma coisa típica da Lumon. Mark, nesse momento, vê o Irving chegando e diz pro Dylan tomar cuidado. Aqui temos uma primeira pista de que eles não confiam no Irving. Irving chega e fala sua frase típica. Oi, crianças. O que tem para jantar? Essa frase tem que ter algum significado. Vemos lá na frente que o Irving possui em casa um baú da marinha. Será que o Irving não era um chefe de pelotão em alguma guerra e usava essa frase para falar com seus soldados na hora do jantar? Ou será que isso vem da infância do Irving, que tinha um pai militar? Irving pergunta do Pete e Mark responde que ele deve estar doente. Irving lamenta, dizendo que o Dylan vai terminar o arquivo Turnwater hoje. Ah, não. E Dylan está quase finalizando o Turnwater hoje. Lembrem-se disso.
Dylan reforça dizendo que se o Pete não ver ele terminando, ele será ignorado para o refinador do trimestre. Com isso, irá perder a sua festa do waffle. O que sabemos que não acontece, porque o Dylan ganha efetivamente a festa do waffle. Que reclamão. E esses prêmios não têm sentido. Quando a gente processava um arquivo antigamente, nos parabenizavam e davam café. Ainda não acredito que eles incentivavam a colocar leite. É verdade. Aqui vemos que em 3 anos muitas coisas mudaram em termos de benefícios. Vimos no material sobre o Guia dos Refinadores que os benefícios estão lá. Portanto, o departamento parece ser recente, assim como a política de benefícios e o próprio guia. Milt, que chama Mark para conversar, e no caminho comenta que Cobell mudou de sala e que ela ficaria muito feliz se ele elogiasse a sala nova dela e que essa sala é completamente diferente. Eles entram na administração e Mark elogia a sala para Cobell. Gostei do escritório. Ah, é horrível. O antigo era melhor. Nesse momento, vejam a cara do Miltic. Será que foi ele quem escolheu a sala para Cobell? Ele ficou muito triste. Vemos a Cobell sair de uma sala com uma caixa que nós não sabemos para onde dá. Será que seria um acesso secreto? O canal RGB, que promove vídeos de AutoCAD, criou que seria uma teoria de para onde essa sala dá. Dá uma olhada e me diz se não faz sentido. Milt conecta o conselho através do intercomunicador e o silêncio na sala faz com que Mark seja o primeiro a falar. Eu acredito que seja porque eu vou gerir o departamento hoje. Tudo bem. Bom, eu já substituí o Pete antes. Ou seja, já aconteceu do Mark ter assumido a chefia do departamento na ausência do Pete em algum momento anterior. Mas quando vemos o Mark faltar no episódio 2, ninguém substitui o papel dele como chefe do departamento, mesmo sabendo que o Dylan assumiu o treinamento da Halle. Será que ele se refere a um período de férias ou alguma ausência mais extensa que seria planejada? E outro ponto, por que não Irving substituindo o Mark ou o próprio Pete, já que ele tem mais tempo de Lumon? Será que nem a Lumon confia no Irving? Epa, cuidado, amigo. Nesse momento, a senhora Cobell interrompe o Mark e diz que o Pete não faz mais parte da empresa. Mark questiona o motivo e Miltic diz que isso seria invasão da privacidade do Pete pelo Mark. Aqui me pegou o nível de cretinice deles em esconder a informação dos Zines, mesmo sabendo que eles não fazem a menor ideia de onde o Pete esteja. Cobell troca o crachá do Mark por outro muito parecido e nomeia ele como chefe do departamento de macrodados. E ainda anuncia que ele fará o treinamento da colaboradora que irá substituir o Pete, com a ajuda do Irving. Cobell diz que um aperto de mão está disponível caso seja solicitado, e ele pede o aperto de mão, o que causa uma certa surpresa nela. Isso tudo parece muito burocrático. Aqui temos um detalhe que nós não podemos deixar passar batido. Pete esteve no trabalho ontem e aparentemente espirrando. Falta hoje e imediatamente a Cobell já assume que o Pete não faz mais parte da empresa e inclusive já possui a Halle como substituta imediata para o departamento de refinamento de macrodados? Não esqueçam desse detalhe, nós vamos voltar para isso. Na sala verde, Irving e Mark falam sobre a última refinadora que era mulher, no caso Carol D., a antiga posição do Dylan. Quando Mark pergunta o que aconteceria se ele simplesmente falasse com Halle, Miltic interrompe dizendo que ela merece ter as informações passadas na forma correta, assim como ele teve no passado. Mark abre o livro de treinamento e ali tem um post-it que parece ser do Pete, com alguns símbolos e números que não parecem fazer muito sentido. E é provável que seja do Pete, porque ele era o chefe de departamento e provavelmente fez o treinamento de entrada tanto do Mark como do Dylan. Será que não houveram novas entradas depois do Dylan? Ou será que os outros departamentos utilizariam outra sala? Ou ainda, usariam outro livro de treinamento? Antes de ir embora da sala, Miltic sai com a frase: Eu adoro ver vocês chegando assim. Ele deve fazer isso há muito tempo, ou pelo menos deve ter feito isso muitas vezes. Mark começa a pesquisa com a pergunta quem é você e esquece da introdução. Mark, o quê? Você pulou a introdução. Irving sabia disso, mas não interferiu de imediato, esperou a Halle acordar para alertar ele. Ao vermos o Mark passar as folhas, vemos uma página onde estão listados todos os territórios e estados americanos. Assim, o responsável pelo treinamento pode ter certeza se a resposta que foi dada é válida. Numa das páginas tem uma mensagem dizendo que é imperativo começar pela introdução.
Ou então o trainee pode ficar agitado. O que nós sabemos acontece de qualquer forma. Mas isso explica o fato da Cobell colocar a culpa no Mark. Logo após Mark entrar na sala em que Hayley está, ela olha para ele e pergunta: Eu sou um gado. O que foi que disse? Você me criou pra virar comida e é por isso que eu não tenho lembranças? Essa frase parece muito estranha. Ela relacionar a situação dela com um gado, será que tem alguma referência com a sua vivência? A família dela tem gado, ela cresceu numa fazenda? Por qual motivo ela relacionaria isso com gado? Você acha que nós criamos um ser humano? Demos consciência? Eu não sei. Fizemos suas unhas? Eu não sei, eu não conheço você. Não, você não é gado. Hayley faz Mark escorregar na lâmina de projeção, o que obriga ele a fugir do roteiro de treinamento e simplesmente conversar com a Hayley. Há alguns anos eu acordei nessa mesa, nessa sala. Uma voz misteriosa me perguntou 19 vezes quem eu era. Que ele, com medo e sem saber essa resposta, disse que mataria aquela voz. No fim, a voz era do Peter e eles viraram melhores amigos. E aqui, na minha opinião, independente da forma que o treinamento seja abordado, todos eles vão ficar agitados. A questão é que se eles fogem do roteiro, fica mais fácil atribuir a culpa ao Winnie que está fazendo o treinamento. E como mostra o livro do treinamento, todos eles vão parar na página 19, que é onde diz que após o trainee pedir 3 vezes para sair, eles devem levá-lo até o acesso das escadas da Lumon, que é o que acontece com a Hayley logo em seguida. No caminho para as escadas, eles passam por um departamento com tapete roxo, e Mark diz que logo aquilo tudo será preenchido, pois a Lumon pretende expandir. Se sim, nós vamos precisar de mais armários para os Alts na antessala que o Jude cuida. A Hayley pergunta se ela faz parte desse processo de expansão, e Mark diz que não, que ela é uma substituta. Substituta de quem? Por que diz isso como se odiasse? Aqui temos o ressentimento que o Mark teve pela saída do Peter, o seu melhor amigo. Logo em seguida nós vemos eles chegarem ao acesso das escadas, e aqui nós temos uma das cenas mais legais que nós vimos nesse primeiro episódio. Ponto importante, a distância entre a sala de tapete roxo e esse acesso das escadas não é muito grande. Como nós vimos no teaser da segunda temporada, Mark corre ao lado daquela sala de tapete roxo. Será que ele estaria indo para o acesso das escadas? Voltando, Mark diz que ele não pode ver a Hayley sair. Claro, assim, a Alt de Hayley não pode ver o Winnie de Mark e o Winnie de Mark não pode ver a Alt da Hayley. Lembrem-se, Winnie vê Winnie e Alt vê Alt, mesmo que eles não se conheçam. E nós sabemos que o Alt de Mark vê o Alt de Hayley no final desse primeiro episódio. Logo em seguida, a Cobell entrega o DVD para a Hayley, e aqui para mim é muito nítido como ela não queria que a Hayley estivesse ali. Diferente do Miltic, que demonstrou na sequência gostar de Hayley estar ali, a Cobell tem outros planos, e a Hayley estar ali pode atrapalhar que esses planos sejam concluídos, pois a Hayley pode gerar atenção demais para o departamento. Quando eles saem da administração, o relógio na parede marca 11 horas e 50 minutos. Mark leva uma bronca de Cobell e ouve o sermão sobre a mãe ateia. E aqui nós temos o nome do primeiro episódio esclarecido. Ela dizia que tinha coisas boas e ruins sobre o inferno. A coisa boa é que o inferno é só o produto de uma imaginação humana mórbida. A coisa ruim é que tudo que o ser humano pode imaginar, geralmente ele pode criar. Isso, para mim, claramente foi uma ameaça. Hayley se vê no vídeo de orientação e ouve da sua Alt que aquele vídeo foi gravado 2 horas antes de ser mostrado a ela. Ou seja, realmente é pouco tempo. Se pensarmos que são mais ou menos meio-dia e ela gravou o vídeo antes do procedimento de ruptura, é mesmo pouquíssimo tempo. Ela faz o tour e vê o nascer do sol com Miltic, ela tem um chilique, que nós vamos falar sobre isso no segundo episódio, ela faz o procedimento de ruptura, ela adormece, ela acorda na mesa com o Mark, e tudo isso ainda é de manhã. No relógio são 12 horas e 40 minutos, e é nesse momento que a Hayley efetivamente começa no departamento de macrodados. Enquanto ela senta, ela encontra um olhar de conforto em Dylan e um de curiosidade do Irving. Vemos o Mark subir o elevador e sair da Lumon. Ao passar por Judd, são 5h25. Ele abre o seu armário e troca o seu crachá e o relógio. E aqui vem uma loucura. No relógio do seu externo marca 5h25, mas do dia 5. Será que isso pode ser o primeiro erro que vemos em Ruptura? Com tantos relógios aparecendo em cena, é difícil controlar tudo no primeiro episódio. Porém, se não for um erro, há algo de muito estranho acontecendo com a passagem do tempo dentro e fora da Lumon. Teorias? Deixa aqui nos comentários e quem sabe nós voltamos a isso num outro vídeo. Ainda, Mark pega o crachá e sente a diferença dele em relação ao anterior. Será que é a textura, o peso? Alguma diferença tem, embora para nós pareçam exatamente o mesmo crachá. Mark sai da Lumon e encontra no para-brisa do seu carro o vale-presente do Pips e também um bilhete explicando o acidente que ele teve durante o dia de trabalho.
Enquanto dirige e retira o crachá, o Alt do Mark quase atropela a Alt da Halle, que assustada diz: "Ei, preste atenção na rua congelada." A expressão dela é de medo de quase ter morrido, enquanto a dele, apesar de assustado e de ter pedido desculpa, parece um tanto apático, quase como se a reação da Halle não fosse para tudo isso. Para quem perdeu a esposa num acidente de carro, ele não parece reagir como se tivesse qualquer culpa nesse acidente, contrariando algumas teorias que nós vimos na internet. Na imagem aérea, nós vemos que o carro de Halle é vermelho. Mark tem um carro branco e ainda nessa cena nós vemos um outro carro ao lado azul, demonstrando a dualidade de cores que vemos ao longo de todo esse primeiro episódio. As cores vermelha e azul dividem espaço nas mesmas cenas, reforçando a relação entre in e out. Mark vive no conjunto residencial Bear Creek Manor, que é subsidiado pela Lumon e leva o nome de um dos antigos CEOs. Aqui, mais uma vez, as cores. Esse condomínio é azul, diferente do condomínio em que o Irving vive, que é vermelho, e também é da Lumon. Mark passa o seu tempo livre quase todo sentado assistindo televisão e bebendo vinho ou cerveja. Vemos que ele tem 2 peixes, um azul e um vermelho, simbolizando as cores que nós falamos agora há pouco. Diversas análises foram feitas quando a série saiu, falando da relação com as cores, o vermelho da rebeldia e o azul da obediência. No dia seguinte, vemos que Mark aparece de roupa vermelha, como seu Alt na abertura. E vemos que a confusão com as lixeiras é só uma forma da Sra. Colbell, que agora está como Sra. Selvig, manter o Mark ocupado e sob vigilância. Não é estranho que ela viva ao lado de Mark e não saiba quando cada lixo é retirado? Será que ela se mudou recentemente para esse condomínio? Ele passa o seu sábado bebendo e assistindo televisão até que a Devon chega para levá-lo para aquele jantar sem jantar com os amigos de Ricken. No caminho para a casa de Devon, nós descobrimos que estamos perto da data do aniversário da morte da Gemma. Ao chegarem, o Mark cumprimenta o Ricken com "Oi, Rick." Oi, Rick. Ricken, qual é? É Ricken. O Mark pode estar só provocando o Ricken, mas será que o nome do Ricken não era Rick e ele mudou só quando começou a escrever os livros de autoajuda? No jantar, nós vemos alguns comportamentos muito estranhos. Primeiro, que é um jantar sem jantar, o que já não faz muito sentido. Mas aqui, o Patton parece buscar aprovação e se posicionar como um intelectual do grupo. Qualidade complexa de sensibilidade e atividades, e temos comida, que é o quê? Rebecca parece precisar se enturmar e concorda com absolutamente tudo que qualquer pessoa diz. A Denise parece ser a provocadora, questionadora e cética com um tom mais sarcástico. E a Devon é a pessoa mais normal, tentando enturmar o Mark, mesmo sabendo que ele está extremamente desconfortável com qualquer interação. Ricken é o hospitaleiro e parece se posicionar como o líder do grupo. A Devon comenta sobre o cantil do Mark e do pai dele, que pelo que Ricken disse é um alcoólatra não diagnosticado. O que reforça que Mark está realmente afogando seu luto na bebida e que pode estar indo pelo mesmo caminho do pai. Será que essa história não se repete e o pai do Mark também perdeu a esposa? Nós ouvimos muito pouco sobre a família do Mark. Desculpa, atenção, meu pai tinha "Whisky é vida" gravado em um frasco. Durante a conversa que vemos na mesa, descobrimos que o Mark é, na verdade, um professor de história. E Patton, pagando de intelectual, perguntou por que a Primeira Guerra não era chamada de Primeira Guerra. Mark responde que não seria possível chamar a Primeira Guerra de Primeira Guerra se ainda não havia uma Segunda Guerra. Meio óbvio, né? Isso demonstra como o Mark é muito mais inteligente e consegue pensar no óbvio, diferente daquele grupo todo que nós vemos na mesa. O Patton fica nitidamente incomodado, o que parece ter causado uma competição interna dele com o Mark, que nós vemos isso ressurgir e reforçado no último episódio. Depois disso, Ricken comenta que a Gemma lecionava literatura russa, o que leva a conversa para o tema de que o Mark fez a ruptura, deixando todos concentrados no Mark, o que deixa ele completamente desconfortável. Quando Patton explica como funciona a ruptura e diz que a outra versão fica presa na Lumon, Mark o confronta, causando um constrangimento na mesa e também acirra ainda mais o sentimento negativo que o Patton tem pelo Mark. Alguns detalhes dessa conversa chamam muita atenção. Não, eu acho que é fascinante. Eu queria poder fazer. Só ficaria sempre pensando, sabe? Na outra pessoa. Existe uma teoria que diz que todos os amigos de Ricken fizeram a ruptura. Nesse caso aqui, ou ela fez e não sabe que fez, ou ela realmente não fez. A Denise também é responsável pela primeira vez que nós vamos ouvir uma expressão que vai ser repetida diversas vezes ao longo da série. Eu não entendo o elemento visceral. No episódio 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Durante essa conversa, nós conseguimos ainda tirar algumas informações. A Lumon parece ter sido fundada em 1800 e iniciou os trabalhos com bálsamos tópicos. Pelo visto, eles trabalham na área de tecnologia e fabricam de tudo. Nós já tínhamos visto lá na Lexington Letter que a Peggy havia comentado que usava desodorantes da Lumon.
E pela reação de todos na mesa, é uma empresa repleta de segredos. Além disso, a decisão de realizar a ruptura parece ser algo extremamente polêmico e é um tema que está sendo discutido inclusive no Congresso. Além de tudo isso, nós conseguimos tirar dessa conversa que a Rebecca é uma pessoa que age de forma muito estranha. O olhar meio arregalado, movimentos muito rápidos. Sou só eu ou você também achou que ela parece um pássaro? Entendeu o trocadilho? Vamos ver e falar muito sobre isso lá no episódio 9. Além disso, algo muito curioso aqui é que Devon e Mark parecem serem muito próximos, mas Mark não conhecia nenhum dos amigos do Ricken. Será que essas amizades são recentes? Após o jantar sem jantar, a Devon prepara um sanduíche para o Mark e pergunta para ele sobre o terapeuta de bigode esquisito. Seria aqui uma referência ao Irving ou ao Miltic? Como o Alt do Mark conversa com o Miltic por telefone, talvez fosse possível reconhecer a voz. Então a nossa aposta é que seja o Irving. Será que o Irving é terapeuta? Ou será que ele se fez passar por terapeuta para atender ao Mark e tentar convencê-lo de fazer o processo de ruptura? Suspeito. O que você acha disso? Mark responde que o trabalho ajudou. E a Devon diz que ela fica muito feliz por ele ter aceitado o trabalho, mas acha que esquecer a Gemma por 8 horas não significa a mesma coisa que se curar. Ela ainda convida ele para passar a noite lá e ele diz que não, porque a casa dela cheira a gravidez. Será que veremos alguma relação do Mark e Gemma com a gravidez? Sabemos por uma conversa entre Mark e Alexa que eles não podiam ter filhos, então talvez seja um assunto recorrente. Eu não tô captando o elemento visceral disso. Agora um ponto, a quantidade de cabritinhos que nós vemos na casa do Ricken e da Devon é muito suspeito, não é? Quando Mark está indo dormir no quarto da bebê, vemos um logo ao lado dele na cabeceira da cama. Como sabemos, os cabritinhos têm uma relação direta com a Lumon, e parece ter algo muito suspeito no Ricken. Além da forma como ele trata o Mark, apertando o pé antes dele dormir, ou então a própria lógica das 3 camas, que parece ser meio loucura, mas ok. Ricken é no mínimo uma figura diferente, mas nós vamos falar sobre o Ricken no futuro. Durante a noite, Mark vai até a cozinha e vê o Peter perto das árvores pela primeira vez. Ele usa roupas de executivo, ou seja, as roupas de Ine. Tendo em vista que é sábado à noite, quase domingo, e que o Peter foi visto pela última vez na Lumon na quinta-feira, significa que ele deve estar fugindo desde então. Agora, como é que ele chegou até a casa da Devon? Será que ele seguiu o Mark na noite anterior? Neste caso, ele teria que ter ficado escondido observando a casa do Mark durante a noite de sexta-feira e durante todo o dia de sábado. Isso ainda se ele seguiu o Mark depois do trabalho na sexta-feira, e nesse caso ele provavelmente viu o Mark quase atropelar a Halle. Voltando ao episódio. No domingo, nós vemos o Mark limpar a calha da sua casa no condomínio da Lumon. Aqui uma curiosidade, o moletom que ele utiliza é de uma rádio chamada WKGU, que é uma rádio fictícia dentro desse universo da Lumon. Na imagem aérea, ao lado do condomínio da Lumon, é possível vermos um cemitério repleto de lápides. Sendo uma cidade relativamente pequena, não devem haver tantos cemitérios, então provavelmente esse deve ser um dos cemitérios centrais da cidade. Nessa mesma noite, Mark vai ao Pips para utilizar o seu vale-presente de área VIP, que de VIP não tem nada, né? E enquanto ele fala com a senhora Selvig, o Peter chega e pede para ele desligar o telefone. Após o Mark reconhecer ele como o homem da noite anterior, ele desliga e conversa com o Peter. Aqui o Peter usa a frase de chegada do Irving. Oi, crianças. O que tem pro jantar? Mas o Mark não consegue pegar a referência, afinal de contas as suas memórias são separadas e agora nós estamos falando com o Alt. Peter comenta aqui que a voz do Mark é diferente ali, é pior. Talvez porque como Ine na Lumon, ele não convive diretamente com o luto diário da perda da sua mulher, não é? Aqui o Peter diz que contornar o chip não foi fácil e que ele obteve ajuda, o que reforça que o Yu Vasquez, que é o ator que interpreta o Peter, comentou conosco numa entrevista que fizemos com ele. Na nossa entrevista, o Yu disse que achava que o chip do Peter não estava funcionando direito e que por isso ele resolveu encontrar alguém que pudesse ajudar. Além disso, ele disse que achava que estava sendo perseguido. É o Grainer, que deve estar aqui agora. Depois disso, ele entrega um envelope vermelho para o Mark e ainda antes de sair diz que ele é o melhor amigo do Mark e que Mark é um grande amigo dele. Quando Peter sai do restaurante, é possível vermos o carro do Mark no estacionamento. Quando Mark sai do restaurante, entra no seu carro e abre o envelope e o cartão bem-humorado que o Peter deixou para ele. Ao fundo, vemos o Grainer chegar em um carro preto. O mesmo carro que depois vemos o Grainer estacionar na frente da casa da Cobell. E provavelmente foi acionado pela Cobell, pela Mr. Selvig nesse caso, depois do telefonema que ela fez com o Mark. O episódio termina com a revelação de que Cobell e a Mr. Selvig são a mesma pessoa. Sabe, a minha mãe era católica. Ela costumava dizer que os santos levam 8 horas para abençoar uma criança adormecida. Espero que você não esteja apressando os santos. Ele agradece e diz que vai dar um bom tempo para os santos abençoarem ele nessa noite.
Selvig termina dizendo que o Mark é uma boa pessoa, mas muda completamente de expressão quando o Mark vira de costas. Cobell, Mr. Selvig, mãe ateia, mãe católica. Será que a mãe da Cobell era rupturada e sua Ina e sua Alt tinham crenças religiosas diferentes? E como a Cobell saberia disso? Será que ela conviveu com a mãe nessas condições, vivendo com a Ina e com a Alt da mãe? Será que a Cobell e a sua mãe não conviveram dentro do andar de testes da Lumon? E qual é o plano que ela pretende executar com Mark e Gemma? Muitas dúvidas que nós vamos tentar responder analisando este e os próximos episódios. Curiosidade, a casa de Ricken e Devon tem muitas obras de arte espalhadas, algumas muito parecidas com as telas de Kandinsky, que utiliza as formas e cores primárias para enaltecer os efeitos psicológicos que elas exercem nas pessoas. Ainda, Kandinsky dizia que, abre aspas, a cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A alma humana, tocada no seu ponto mais sensível, responde, fecha aspas. Tem tudo a ver com a filosofia da série, certo? É incrível como os detalhes da série são muito bem pensados. Outra curiosidade, a Hayley não parece ser uma pessoa muito midiática, não é muito conhecida, porque afinal de contas, mesmo sendo filha do CEO da Lumon, Mark não reconhece ela quando quase atropela. Será que ela possui pouco envolvimento com a Lumon até então? Há algo aqui que me chama a atenção e sempre reforça quando eu vejo novamente esse episódio. É o fato de que todos eles parecem que estão num momento de mudança. O Peter falta ao trabalho e é imediatamente substituído pela Hayley. A Cobell mudando de sala. A Selvig não sabe exatamente em qual dia os lixos são retirados. E o Mark não acha isso estranho. O Ricken parece ter trocado de nome e agora tem esses amigos novos que o Mark não conhecia, sendo que ele e a Gemma eram extremamente próximos da Devon e do Ricken, sendo que vemos no futuro que até acampamento juntos eles já fizeram. Será que houve algo, além da morte da Gemma, que possa ter motivado o Ricken a virar um escritor de autoajuda? A sensação é de que esse episódio está suspenso no tempo, então com o tempo alterado. Eu gostaria muito de saber o que aconteceu na quinta-feira antes desse episódio começar. Aqui teríamos a Cobell na sua sala antiga, teríamos o Peter antes de sumir da Lumon. Será que nós teremos respostas sobre essas questões no futuro? Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Esse foi o nosso mergulho no primeiro episódio de Ruptura, e nós vamos continuar mergulhando e nos aprofundando em cada um dos outros episódios, elaborando teorias e respondendo às grandes questões que a série nos deixou. Se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.